Olá, o meu nome é António Araújo, sou podcaster no Segundo Take e no Universos Paralelos e a convite do Cinema em Portugal vou-vos mostrar alguns dos filmes da minha coleção de DVDs, Blu-rays, também há ali uns VHS, mas esses já não vou mostrar. Ahm, isto tenho aqui uma arrumação que muitos de vós entenderão. É muito picuinhas. Em algumas zonas é por autor, em algumas zonas é por serem edições especiais e depois noutras zonas é por editora e depois aí dentro da editora já um bocadinho mais desarranjado, o que significa que com esta arrumação toda nunca encontro quase nada do que quando procuro e quando quero encontrar alguma coisa, mas não faz mal. Um, Portanto, alguns dos filmes que vos vou mostrar são efetivamente destas edições especiais. Esta coleção já não é alimentada há algum tempo, ou vai sendo pontualmente. Não sou um colecionador ávido, já fui, agora menos, mas tenho aqui algumas edições das quais muito me orgulho. Tentei fazer uma pequena seleção um, em que é uma combinação de uma edição especial ou de um filme que eu gosto muito, que é um filme que me diz alguma coisa, e portanto vamos começar por alguns óbvios. E aqui, da minha secção, onde tenho várias versões dos vários filmes do Star Wars, quem é que com a minha idade não gosta do Star Wars e não foi um filme bastante significativo? A edição que eu tenho para vos mostrar destes três filmes, isto é uma batota, obviamente, estou a mostrar três filmes na vez de um, mas isto foi uma das últimas oportunidades de ter os filmes na sua versão original. O George Lucas deu-nos, se bem que não remasterizado, é literalmente em 4x3 com as barras em cima, nós temos que ampliar quando vemos na televisão, mas eu não tinha aquelas versões que eu tinha conhecido sem serem mexidas, sem serem gravações de VHS da televisão, que já tinha perdido há muito. E, portanto, isto foi um achado. Tenho aqui uma particularidade, que na edição em português, o livreto que vem cá dentro, no Império Contra-Ataca, enganaram-se e puseram a imagem do regresso de Jedi, ou regresso de Jedi, como eu dizia quando era miúdo, e no livreto do regresso de Jedi, imagens do Império Contra-Ataca. Uma nabice que, sinceramente, eu espero que até seja valiosa hoje em dia. Quem sabe, há para aí colecionadores à procura desta impressão errada. Na altura chateou-me muito, mas pronto, já ultrapassei. Tenho aqui os filmes, que é o que importa. Ora, outra edição obrigatória para quem gosta de ficção científica, a Caixa, que saiu em 2007, por altura do Final Cut, com 5 versões do Blade Runner. E eu nem sei por onde começar, porque não só tinha 5 versões, como tinha uma data de coisinhas boas aqui. A começar por uma imagem do filme, que é daquelas brincadeiras que quando se mexe ele muda. Nunca arranjei sítio para exibir isto, mas pode ser que ainda venha a fazê-lo. E depois aqui também uns cartões com imagens de produção. Ahm, Também vieram uns lobby cards, que eu entretanto esses já até usei alguns numa brincadeira que fiz, em que reproduzi um lobby card de um cinema. Ahm, mas só para poderem ver aqui um bocadinho das brincadeiras que vieram nesta edição. Obviamente que mais tarde tudo isto saiu em Blu-ray. Eu, como nunca fui um, adepto do Blu-ray em força, porque o meu colecionismo começou a minguar um bocadinho quando o Blu-ray começou a entrar em força, mantive-me sempre fiel a esta edição do Blade Runner, que, para quem não saiba, tem aqui 5 versões distintas do filme. Porque tantas, dizem vocês? Bem, o Blade Runner é um filme que historicamente
Teve muitas versões. Começou por ser dado a conhecer um Director's Cut em 90 e qualquer coisa. Depois, mais tarde, isto foi tudo a propósito da exibição de um work print, que era uma versão de trabalho. Depois, mais tarde, precisamente em 2007, o Ridley Scott decidiu que ainda queria mexer mais um bocadinho. E depois, juntando a isto a versão internacional e a versão dos Estados Unidos, que basicamente são a mesma, só que a dos Estados Unidos tinha sido cortada por uns minutos no que diz respeito a algumas censuras que eles fizeram, temos 5 versões do filme. Ora, continuando aqui nas edições especiais, uma edição que foi uma das primeiras a tirar realmente proveito desta novidade que era o DVD, para atrair cinéfilos, para atrair pessoas que amam cinema, a mostrar não só o filme, mas muito mais, making-ofs, cenas cortadas, entrevistas, comentários do realizador. E então, uma das primeiras foi o Seven. Isto é uma edição de 2001 da Pris Video, que fazia um bom trabalho a editar cá esta New Line Platinum Series, que realmente eram edições de luxo. Isto é em cartão, e quando nós tiramos, parece que estamos na posse do livrinho do John Doe. Depois, cá dentro temos aquilo que parecem ser esboços e apontamentos do John Doe, e o filme, e um DVD extra que, vamos lá ver, tem análise da sequência do genérico, tem cenas cortadas, tem um final alternativo, tem uma galeria de fotos comentada, tem um production designs, livro de apontamentos de John Doe, pronto, lá está, que é isto. Materiais promocionais e a remasterização de Seven para DVD. Estas edições, com a participação ativa do David Fincher, foram uma espécie de escola de cinema, porque o David Fincher foi alguém que, ao ver estes making-ofs, nós percebemos imediatamente que ele está em pleno controle daquilo que nós vemos no ecrã. Isto ao ver ele no set de filmagens. E, portanto, foi um prazer descobrir e, portanto, Seven é uma das minhas escolhas. Outra escolha é Os Intocáveis, de Brian De Palma. Brian De Palma foi um dos realizadores da minha infância. É estranho dizer isto porque ele fazia filmes para adultos, só que eu, em muito novo, comecei a descobrir os filmes dele e comecei a perceber que havia ali uma identidade muito forte. Apesar de, em muitos casos, ele estar a pedir emprestado do Hitchcock, toda a gente sabe disso, não vale a pena estar a bater no ceguinho. Mas a verdade é que ele foi muito influente naquilo que foi a minha cinefilia. Ele, um pouco, ali a meio dos anos 80, não sei precisar exatamente quando foi, fez este Intocáveis. Ele já tinha feito o Scarface, no que diz respeito a fazer filmes de gangsters, e aqui seguimos uma versão muito ficcionada do Elliot Ness e dos seus, da sua força policial para apanhar o Al Capone. E, portanto, este é um filme que teve aqui uma edição bastante catita em 2001, também em cartão. E, portanto, aqui o filme, nada de mais, mas depois também temos aqui um livreto que nós vamos desdobrando e que, de um lado, reproduz, obviamente, contextos sobre o filme e com a lista de capítulos do DVD, reproduz aqueles jornais antigos da era da lei seca, e do outro lado, para quem queira, acaba por ter um cartaz dos Intocáveis. Eu penso que este é um filme relativamente esquecido, ou pelo menos pouco falado hoje em dia. Este filme deu o Oscar de melhor ator secundário a Sean Connery. Tinha o Kevin Costner no principal papel, mas também tinha o Andy Garcia, também tinha o Robert De Niro no papel de Al Capone, no papel inesquecível. E pronto, este não é tão recheado de extras, também tem aqui algumas coisas, mas é uma edição também muito, muito engraçada. Ora, passando para filmes cujas edições podem não ser nada extraordinário,
mas para mim me diz muito. Eu sou um fã de ver versões alternativas de filmes. E o que é que eu quero dizer com versões alternativas? Normalmente, quando temos acesso a Director's Cut, eu, inclusivamente no segundo take, recentemente tenho convidado um, aqui amigos para falarmos de Director's Cut e de esmiuçarmos qual é a diferença entre uma versão do filme e a outra e o porquê da existência de um Director's Cut. E neste caso, eu tenho aqui uma edição espanhola de Almost Famous, Quase Famosos. É um filme do Cameron Crowe e é um filme que é mais ou menos autobiográfico, porque ele, quando era adolescente, escreveu para uma revista e acompanhou bandas. E é um filme que eu acho extraordinário, e que ainda é mais extraordinário na sua versão Director's Cut, porque a versão dele era muito longa, a produtora obrigou-o a cortar para que fosse mais curta, para que pudesse vender mais bilhetes nas salas, mas depois, quando houve o lançamento em DVD, o Cameron Crowe teve a oportunidade de lançar essa versão ampliada, aqui em espanhol, Casi Famosos, mas que nesta versão estendida, nesta versão integral, ele recuperou também o título que queria originalmente para o filme, que não era Quase Famosos, que foi imposto, mais uma vez, pela Columbia, mas sim Untitled, em referência muitas vezes a faixas, não é? Que bandas põem em álbuns sem lhes dar título. Este é um filme que se baseia numa banda que é muito musical, que cá está, isto aqui não tenho nada de extraordinário para vos mostrar, e na verdade esta foi a única forma, esta edição espanhola foi a única forma que eu na altura tive de conseguir meter as mãos nesta versão estendida do Almost Famous, que eu recomendo vivamente. Este é um filme que ganha muito em ser visto na sua versão integral, apesar da versão que saiu para cinema não ter problema absolutamente nenhum. Na versão estendida, ganhamos todo um filme novo. Numa escolha, se calhar um bocadinho mais polémica para muita gente que não é fã de Terrence Malick, também tem aqui uma versão, neste caso italiana, do Novo Mundo. O filme que Terrence Malick fez logo a seguir à Barreira Invisível, que foi o regresso dele ao fim de muitos anos, e que é um filme extraordinário. Isto é poesia em cinema, em película. E o Terrence Malick passa horas, dias, meses, se calhar até anos, na sala de edição a tentar aprumar os seus filmes. E também no caso do Novo Mundo, houve várias versões. Na verdade, eu até penso que há mais versões do que estas que estão aqui. Esta edição italiana tem a versão normal, que toda a gente viu no cinema, ou que nós pudemos ver no cinema, de 129 minutos, e depois há também aqui uma versão estendida de 144 minutos, o que para muita gente pode ser um suplício, ver mais minutos de Terrence Malick, mas para mim é um prazer num filme que nos embala, é um filme encantatório, e que na verdade conta a história da Pocahontas, não é? Mas obviamente numa versão muito diferente da Disney. Mais uma vez, nada de especial nesta edição, a não ser o facto de nós podermos ter acesso a mais Novo Mundo do Terrence Malick. Ora, eu agora podia estar aqui horas e horas a mostrar-vos filmes e edições da minha coleção, mas para o fim tenho uma coisa especial. É um Blu-ray. E é especial porquê? Porque é o Sexta-feira 13, parte 3, com óculos em 3D. E não são aqueles óculos XPTO, nem a minha televisão é 3D, é mesmo aqueles óculos de cartão. Eu agora esqueço-me o nome técnico que eu já soube, mas agora escapa-me. Mas aqueles óculos com um olho em azul, outro em vermelho, e que nós podemos ver em toda a sua glória. Eu tenho alguns filmes do Sexta-feira 13, não tenho todos. Tenho os 5 primeiros, acho eu. Não, minto, tenho os 4 primeiros. Basicamente tenho até ao capítulo final, porque depois do capítulo final nunca houve mais nenhum. Mas quando encontrei isto, não pude deixar de. Eu nem acredito que estava a perder a oportunidade de me despedir de vocês em 3D. Portanto,
Aqui está, Sexta-feira 13, parte 3 em 3D. Vale bem a pena, tirando uma pequena dor de cabeça quando ficamos no final. E vou arrumá-lo. Espero que tenham gostado da minha coleção. Muito obrigado ao Cinema em Portugal pelo convite. Se quiserem conhecer mais daquilo que eu faço, podem encontrar em segundotake.com ou no YouTube, no canal do Segundo Take. É só procurarem, está lá tudo. E até uma próxima.